Então, dando continuidade aí à resolução de questões, questão 68, o FRGS 2012. Os ácidos nucleicos são polímeros que atuam no armazenamento, na transmissão e no uso da informação genética. Com base na estrutura e função destes polímeros, assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as afirmações abaixo. Então, antes da gente ver aí os comentários, é importante que a gente fique atento às informações referentes a, nesse caso, ele colocou aí monômero, a gente já sabe o que é, inclusive, um monômero, né? O monômero, lembre, é uma pequena molécula que pode ligar-se a outros monômeros, formando moléculas maiores, denominadas o que, pessoal, que a gente já comentou? Polímeros, não é? Então, vários monômeros formam quem? Os polímeros. Os aminoácidos são monômeros de quem? Das proteínas, muito bem. E as proteínas são polímeros de aminoácidos. Então, com base na estrutura e função desses polímeros, assinale V como verdadeiro e F falso nas afirmações abaixo. Seus monômeros são denominados nucleotídeos dos ácidos nucleicos. Monômero é nucleotídeo? Verdadeiro. A gente já comentou, inclusive, isso também, né? Verdadeiro. Existem dois tipos de ácidos nucleicos. Lembre que seria o DNA, o ácido do inglês ácido desoxirribonucleico, que além do núcleo, pode ser encontrado na mitocôndria e no cloroplasto, não é? E o RNA, sigla em inglês, significa ribonucleico, ácido ribonucleico, que além do núcleo pode ser encontrado também, né, nos ribossomos, no citosol, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Tanto o DNA quanto o RNA são formados por moléculas menores, os monômeros, né, que são chamados de nucleotídeos, que são constituídos por, lembre, uma base nitrogenada, vou até anotar, né? Base nitrogenada. Além disso, um radical fosfato e um açúcar, né? Que seria a pentose. No caso, a pentose, né? Que poderia ser a ribose para o RNA e a desoxirribose para o DNA. Então, tem segredo? Não. Seus monômeros dos ácidos nucleicos, né? Seus monômeros são denominados de quê? De nucleotídeos, que são formados por bases nitrogenadas, radical fosfato e açúcar. Verdadeiro. Letra B, ou segundo quesito. Seus monômeros estão unidos por meio de ligações fosfodiéster. A gente já falou sobre isso também. Entre um açúcar e um radical fosfato acontecem conexões chamadas de ligações fosfodiéster, né? Ligações fosfodiéster. Então é verdadeiro. Os nucleotídeos estão ligados covalentemente por ligações fosfodiéster, formando entre si pontes de fosfato. O grupo hidroxila do carbono da pentose, o carbono 3 da pentose, do primeiro nucleotídeo, se liga ao grupo fosfato ligado à hidroxila do carbono 5 da pentose do segundo nucleotídeo, através de uma ligação fosfodiéster, certo? Então, esse quesito também é verdade. Item C. Suas bases nitrogenadas são diretamente ligadas aos fosfatos. Bom, esse quesito ele é falso. Em nucleotídeos formadores de ácidos nucleicos, as bases nitrogenadas estão ligadas não ao fosfato, mas sim aos açúcares, né, que seria a ribose ou a desoxirribose. Vamos lá para a imagem. Então, você pode ver que o radical fosfato, ó, olha o fosfato aqui, ele fica conectado com o açúcar, né? Essas ligações são chamadas de ligações fosfodiéster. São ligações que acontecem entre o fosfato e o açúcar. Esse aqui seria o açúcar. Então, perceba que os açúcares no DNA, eles se conectam ao radical fosfato e à base nitrogenada. Então, essas bases nitrogenadas, elas ficam conectadas ao açúcar. E as conexões que acontecem entre as bases nitrogenadas seria ligações tipo pontes de hidrogênio. Questão 68, quesito C é falso, porque as bases nitrogenadas elas estão ligadas diretamente não ao fosfato, mas sim ao açúcar. Item 4. Suas bases nitrogenadas podem ser púricas ou pirimídicas. Esse nome é dado, púrica e pirimídica, né? É dado às bases que tem na sua composição, né?
que são provenientes das purinas ou bases púricas, que seria quem? As púricas seriam a adenina, a base nitrogenada adenina, e a guanina. E as bases pirimídicas ou pirimidinas, elas seriam a timina e a citosina. No caso do RNA, as bases púricas e pirimídicas, aí tem uma alteração, né? As bases púricas ou purinas seria a adenina e a guanina, né? Mas no caso do RNA, a gente substitui a timina por uracila. Então, esse quesito ele é verdadeiro. A sequência correta de preenchimento dos parênteses acima, de cima para baixo, é letra